E aí, beleza? Bem-vindos ao laboratório sinistro de uma cientista genial e sem escrúpulos, fazendo as maiores atrocidades em nome da ciência. Claro que estamos falando da mente brilhante de Vandinha Adams, porém em uma feira de ciências na escola. E ela sempre se empolga um pouco. Pois bem, era o dia das apresentações e mesmo Vandinha pedindo para os seus pais não irem, eles apareceram. E os Adams por onde passam chamam a atenção de todos, e por ali só tinha coisas mais ou menos, sabe? Só que era chegada a hora de Vandinha se apresentar. E primeiro, ela mostrou a sua cobaia, o simpático tio Chico. É o meu irmão. Depois demonstrou que a mente da sua cobaia via ao ver um cubo mágico, bem diferente do seu polvo Sócrates. Então por que não criar uma fórmula capaz de dar a inteligência de um polvo a um homem? E depois que o tio Chico tomou, ele foi capaz de resolver o cubo mágico em alguns segundos. Realmente impressionante, porém ainda continuava com fome. Então na premiação de Círios Estranhos, o fundador da feira, o prêmio foi para todos, uma nova política de participação. Para desânimo total de Vandinha, que se não tiver um perdedor não é uma competição, mas o Dr. Círios Estranhos gostou da fórmula de Vandinha, e se ela quisesse compartilhar, ele tinha um laboratório imenso para trocar informações. Ela não aceitou, pois segundo ela, a ciência era de família, e os Adams por onde passam gostam de esquentar as coisas. Caraca. Claro que Vandinha tinha um plano maior para mexer com a cabeça de sua família, começando por Feioso. Só que o garoto estava começando a se interessar por garotas, e o tio Chico iria ajudá-lo com seu método. E no jantar aquela noite, Vandinha não quis participar do ritual de mastigação, e já era o terceiro que ela não participava. Estava mostrando meio distante da família, e preocupado com sua filha, Gomes teve uma ideia, de fazerem uma viagem juntos, e o destino ainda era incerto. Só que dentro do velho trailer da família, eles iriam passar um tempo juntos e bem próximos. Bom, antes de sair apareceu um advogado chamado Sr. Mustela, dizendo que Vandinha Adams era filho de outra pessoa e foi trocada na maternidade. Claro que para Gomes e Mortícia era uma bela piada, e até deram um dedo de um tio falecido como pagamento, achando que Vandinha tinha feito aquilo para tentar escapar da viagem. Mas olha só, ela nem imaginava quem era aquele maluco. Mas bora pra estrada. E segundo Gomes, ficariam 3 semanas viajando, um tempo ideal para se aproximarem novamente. Porém, o tal Mustela foi contratado pelo seu chefe, e com um capanga, sua missão era de pegar Vandinha. Bom, a primeira parada seria Salem, mas o tio Chico, depois da fórmula de Vandinha, decidiu mudar de rota, indo direto para as cataratas do Niágara. O lance é que o tio Chico estava se transformando, já ficando com uma pata de polvo. Já Vandinha, como sempre, de saco cheio, e Feioso teve a oportunidade de chegar em uma garota. Mas como chegou com uma cantada de pedreiro, as gurias caíram na gargalhada. Só que Vandinha tinha um boneco do voodoo de Feioso, e o resultado disso foi primeiro uma dança esquisitíssima e realmente impressionou a todos. E depois ela jogou o boneco nas cataratas. Eu vou falar, eu nem entendo esse lance de voodoo que faz até flutuar, e olha só, Feioso até voou. E depois disso caiu de barriga na água. Bem no bigolim do rapaz. Já Gomes queria dar um de pica-pau, entrar em um barril e descer as cataratas. Mas Mortícia avisou que o tal Mustela com seu capanga estava chegando. O jeito foi pular na água do mesmo jeito, com o barril e tudo. E olha, tio Chico também e arrastou o maluco junto. Pelo menos assim, ele saiu um pouco do pé dos Adams. Só que Vandinha percebeu a forçação de barra do seu pai. Isso só poderia ser porque ele estava morrendo. E ela nem ligava, até deixava sua mãe arrumar outro se quisesse. Mas viagem que segue, né? Enquanto isso, a vovó fazia uma baita de uma festa na casa dos Adams, só que estava meio difícil agradar os adolescentes, pois queriam uma super celebridade. E a próxima parada foi em Sleepy Hollow, em Winchester, e ali que o tio Chico contou uma história sobre Vandinha na maternidade, que no dia que ela nasceu queria ver sua sobrinha, só que acabou acordando todos os outros bebês, e para acalmá-los usou o malabarismo com bebês, muito comum nos Adams, e pôs todas as crianças para dormir, e depois devolveu elas em seus lugares, só não tinha certeza se era o lugar certo. Claro que essa história aí preocupou Mortícia e Gomes, se realmente ela foi trocada na maternidade. E talvez aquele maluco advogado estava falando a verdade. Então Gomes teria uma fórmula de saber, mas ainda não iriam contar para Vandinha. O problema é que Vandinha estava ouvindo toda essa conversa e agora também estava na dúvida se foi trocada ou não no seu berçário. Mas antes de qualquer coisa, a próxima parada que fizeram foi em Miami, para ver se as crianças se divertiam um pouco na areia.
areia. Claro que eles estavam mais interessados em espantar os banhistas, e Gomes também estava esperando uma pessoa que iria se juntar nessa viagem. O primo mais estiloso dos Addams, o primo It, e esse sabia chegar com estilo, hein? What the ladies say. Bravo. Depois dali, seguiram um caminho para o Texas e Vandinha ainda estava com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber com seu primo It como era ser o mais diferente da família. Bom, ele disse que era só mostrar quem era de verdade e teria o valor para a família Addams. Enquanto isso, o tal Mustela estava quase chegando ao trailer, nada que um soco não desse jeito, indo parar em um monte de fezes de vaca. Revendo o perigo, Gomes mudou o destino, indo parar em um lugar chamado Alamo, um hotel que faziam apresentações. E era o dia da Miss Pimenta Mirim e já colocaram Vandinha para participar. E para se livrar do tal Mustela, também queriam se disfarçar. Já Vandinha no camarim mostrou a uma garota um dos seus talentos de ler mentes, deixando a menina bastante assustada. Ela é louca. Só que apesar do disfarce dos Addams, Vandinha não estava nem um pouco contente com o que fizeram com ela. Além de transformar em uma garota normal colorida, ainda tinha que dançar com as outras meninas. Claro que achou aquilo horrível, mas antes ela tinha armado uma trollagem a lá Carrie a Estranha e acabou com a festa da criançada. Mas como tal Mustela apareceu, Gomes inventou que ele era um caçador de talentos e Tropeço conheceu seu rival nesta história, o Bongo, o capanga do Mustela. E mais uma vez conseguiram escapar. E depois de encher o tanque, o destino era o Grand Canyon. Só que ao chegarem lá, o tio Chico parece que estava passando por mudanças um pouco maiores e agora sim, quase se transformando em polvo. E ali no Grand Canyon, o primo It, também milionário, chegou um jatinho para levar-o embora, pois uma atriz famosa queria vê-lo. Só para deixar feioso com inveja. Por que eu não fui pedir dicas pra ele? Burrice. E ali no Grand Canyon, Vandinha também ganhou um colar de sua mãe, que passou por várias gerações. E olha só, dentro daquele colar tinha uma gota de sangue de cada Addams. Mas na sequência, Feioso explodiu literalmente o Grand Canyon, e parece que o moleque não consegue chegar em um lugar e não explodir alguma coisa. E mais uma vez tinham que se esconder. Mas para falar a verdade, nem precisavam ficar se escondendo. Vandinha sabia muito bem se defender, e quando o tal Mustela apareceu, caiu na sua armadilha. E ela descobriu quem estava atrás dela, o senhor Sirius Estranho, o cientista, que contou que perdeu sua filha na maternidade. E quando viu ela na apresentação, sabia que era sua filha há muito tempo perdida, pois ele investigou, ela nasceu no mesmo dia e na mesma maternidade, era brilhante e uma verdadeira cientista, e tinha tudo para ser sua filha. Mas antes de qualquer fato concreto, precisava investigar o seu sangue, e depois de retirar alguns pelos do cabelo de Gomes, Vandinha, com seu kit de cientista, descobriu com Tropeço que ela não era um Addams. Eu não sou uma Addams. Você é louco. Então Vandinha tomou uma decisão, já que não fazia parte da família, decidiu buscar a verdade e seguir o seu caminho, deixando apenas uma carta para os Addams de despedida. Tropeço também não era um Addams, então juntos seria uma dupla de desgarrados de uma família que nunca fizeram parte. E o destino agora era a Sausalito, na Califórnia, mas claro que os Addams não iriam desistir de Vandinha. Foram também, e lá no Vale da Morte, Vandinha e Tropeço chegaram a um bar de motoqueiros que só se passavam de durões para esconder os traumas de infância, e Vandinha pediu para Tropeço mostrar que suas mãos grandes eram capazes de fazer. Só não imaginou que ele iria sentar no piano e mandar um I You Survive, o gatilho certo para os machos soltarem a franga, né? E bom, pelo menos ganhar uma carona para Sausalito, pois eram lá que tratavam seus traumas de infância. Valeu. Bom, o tal Sirius Estranho era milionário também, morava em uma mansão enorme e ao atender a porta já achou que Vandinha estava de volta para ficar em casa. Bom, sua esposa era meio estranha e estava com laringite, e sua filha, que possivelmente foi trocada, parecia mais uma porquinha. Mas o que ele queria mostrar para ela era o seu super laboratório, onde faria o exame de DNA em Vandinha, e olha, olhando a cabeça do doutor e da Vandinha, dá para ver uma certa semelhança. Mas claro que isso não bastava.
precisava, né? Mas o computador deu positivo e ela era filho do Sirius estranho. Bom, só que nesse momento a família Addams chegou e olha que o tio Chico não tava nada bem. Mas a decepção de Gomes, além de tropeço, foi ver Wandinha já na família de Sirius estranho. Só que ele mostrou a prova que o DNA de Wandinha batia com o dele. Já a outra garota não tinha nada a ver com ele. Só Feioso que adorou a garota. Uai! Não tinha jeito, eles teriam que aceitar o resultado, e os Addams ficariam nos quartos de hóspedes, repartiriam no dia seguinte. E olha que Sirius estranho e Wandinha fizeram bastante coisa em uma tarde. E Gomes acreditava que tinha perdido sua filha, mas Feioso conheceu Ofélia, a menina meio porco, que morava em um chiqueiro, achando aquilo tudo o máximo, só que ela realmente era uma porquinha, sabe? O que você disse? Meu Jesus amado! E foi daí que tudo foi revelado. Na verdade, eram animais e Sirius estranho queria os transformar em humanos. Só que ele não conseguiu, a única que fez isso foi Wandinha, então forjou o teste de DNA para roubar sua inteligência. E o teste que ele fez foi forjado com o dedo que deram de presente pro advogado, deixando todos os Addams desacordados. E como Wandinha conseguiu em poucas horas resolver a fórmula que daria certo, Sirius estranhos queria usar a fórmula nos próprios Addams. E disse que se desse certo, ficariam ricos. Mas Wandinha achou aquilo ridículo, pois eram ainda sua família e não concordou com nada. Pois bem, ele faria do mesmo jeito. E mesmo Wandinha chamando o tropeço para impedi-los, Sirius também tinha o seu grandalhão, o Bongo. E foi o momento que os dois saíram no abraço. O quê? Não acredito. Sim, os dois eram ex-amigos do manicômio, onde o tropeço escapou e foi atropelado por Gomes. Então os dois estavam do lado de Wandinha e fizeram um Sirius estranho de bola, e depois foi com ele que acabaram soltando a família. O problema é que ele caiu bem no meio do experimento e Sirius se transformou em uma criatura gigantesca e bizarra, cheio de partes de outros animais. Ele iria acabar com todos que estavam por ali. A sorte é que o tio Chico estava maior do que ele, e agora sim virou uma luta de monstros gigantes. E olha, o tio Chico realmente era poderoso. Levou pro seu habitat natural e soltou graxa em cima dele. E depois derrubou o maluco da mansão gigantesca. O problema é que o tio Chico estava morrendo por causa da experiência de Wandinha, mas graças ao colar de mortícia que deu a ela, tinha uma gota de cada Addams da família. E foi com este frasco que salvaria a vida dele. E rapidamente criou a fórmula e olha só, ele voltou ao normal. E Wandinha aprendeu que quanto mais diferente fosse na família, mais Addams ela seria. E finalmente cedeu a um abraço a quem merecia, seu pai. Prontos agora para voltar para casa. Família Addams, vamos para casa. Só que ao chegar em casa, tava rolando a maior festa. E diferente do que a vovó imaginava, os Addams adoraram. E a apresentação ficou por conta do primo mais estiloso dos Addams, o primo It, agitando a galera. E porque o teste de Wandinha deu negativo, era porque Gomes usava peruca. E sim, ele era o seu pai. E os Addams agora estavam planejando outra viagem, só que agora pelo mundo. Bem diferente do primeiro filme, esse aqui parece mais um episódio da antiga série animada dos Addams, que apesar do foco ser em Wandinha, ficou um pouco esquisito desenrolar. Não que seja ruim, mas para um filme poderia ter sido bem melhor. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!